Jair Bolsonaro. Sigo neste Jornal do Domingo até ao Brasil, ao encontro do embaixador Lauro Moreira. Muito boa noite, Sr. Embaixador. Obrigado pela sua disponibilidade, por nos ajudar também a perceber estas eleições brasileiras mais a fundo. Eu estou a ver aqui nos resultados eleitorais que começam a ser divulgados, embora neste momento somente 36% das mesas foram apuradas. Jair Bolsonaro vai à frente de Lula com 50,8%, Lula tem 49,2%. A margem é muito curta. Isto quer dizer alguma coisa a esta hora da noite? Por enquanto, nada. Por enquanto, já é o que se esperava praticamente, porque você sabe que esses resultados são provenientes da apuração de urnas de diferentes regiões do Brasil. E há uma diferença muito forte entre, por exemplo, a região Nordeste e a região Sudeste. No Sudeste, Bolsonaro tem muito mais votos, e no Nordeste é o Lula que tem muito mais votos. Isso para começo de conversa. Ou seja, sabia-se já de antemão, e está se confirmando essa profecia, que nós teríamos uma disputa extremamente difícil e renhida, não é? E é o que está acontecendo. Acredita-se que essa situação vai se alternar ao longo dos minutos, porque a cada minuto a coisa está caminhando. Nós estamos já com, como você dizia, com 30 e poucos por cento das urnas apuradas, mas nós estamos falando de um universo de votantes de 165 milhões de habitantes, né? Ou seja, o índice de abstenção no Brasil, comparado com tantos outros países, inclusive europeus, é muito baixo. Este ano nós estamos agora, os cálculos todos, com 20% praticamente de abstenção. Isso significa, portanto, que muita gente, 90%, 80% da população brasileira compareceu às urnas. Isto é uma curiosidade minha em relação à abstenção, porque o Brasil é um país onde o voto é obrigatório, não é? E há sanções para quem não apareça nas urnas de voto. Estes 20% de brasileiros, na lei, o que lhes poderá acontecer? Nada de extraordinário, paga uma pequena multa, entendeu? E depois regulariza a sua situação. É mais um pouco assim para alertar o votante da necessidade de comparecer às urnas, né? Não chega a ser nada de extraordinário. Eu apercebi-me também que estas eleições foram eleições polarizadas. Foi um termo muito usado aí no Brasil. Para explicar aos nossos telespectadores qual é o significado político desta polarização, como é que o senhor nos poderia explicar? A manchete do jornal Estado de São Paulo de hoje diz o seguinte: Lula e Bolsonaro disputam um país fraturado. E esse aqui é o problema. Esse é o problema. Não é apenas uma polarização, mas é uma fratura que se estabeleceu neste país como nunca se viu antes. Segundo a história nos conta, no tempo do Getúlio Vargas, em certa época, havia de fato uma separação muito grande dentro das elites e dentro da sociedade civil como um todo. Mas acontece que o Brasil, naquele tempo, 80% do Brasil, dos brasileiros, viviam no campo, na área rural. Hoje, ao contrário, 90% praticamente estão nas cidades, na área urbana. Quer dizer, com toda a transformação que houve nessa questão das comunicações, com a internet, com tudo isso, com as redes sociais, com tudo, a coisa mudou completamente, né? Então, nós temos hoje, infelizmente, famílias que, de repente, se fraturam, membros da mesma família que já não se falam, ou evitam podendo estar juntos porque vão discutir necessariamente, violência aparecendo em várias situações, várias. Agora, semana passada, nós vimos um homem, ex-deputado, presidente, ex do seu partido, PTB, Roberto Jefferson, amigo do presidente Bolsonaro, aliado do Bolsonaro, que tentou ser candidato a presidente da República, mas não podia, porque estava preso já, por outras questões. Roberto Jefferson simplesmente recebeu a polícia na casa dele, porque ele não estava cumprindo com os regulamentos e com as regras todas que são impostas para alguém que está com prisão domiciliar. Ele chegou a postar na internet a coisa mais asquerosa que você pode imaginar de um político, de alguém de nível, falando a respeito da ministra do Supremo Tribunal Federal, de uma ministra de 69 anos de idade, uma pessoa super considerada. Então, ele recebeu a polícia que foi lá para poder prendê-lo, recebeu, como você sabe, com 3 granadas jogadas e com 50 tiros de fuzil.
Quer dizer, nós estamos falando de uma coisa que nunca aconteceu jamais no Brasil. Mas ontem aconteceu uma outra coisa inacreditável. Quer dizer, a deputada federal que teve 900 mil votos em São Paulo, absolutamente aliada do Bolsonaro, não é? Coincidíssima aqui justamente pelas estripurias todas com relação à política, uma extrema-direita assim, absolutamente alucinada. Esta mulher foi ontem, protagonizou ontem uma cena assim, absolutamente inacreditável no centro de São Paulo. Quer dizer, no bairro mais, digamos, da elite paulista. Não é? Então, ela simplesmente apareceu alguém lá, começou a discutir com ela, e ela saiu-se com um revólver, começou a correr atrás do indivíduo com o revólver na mão, não é? E o segurança dela também tirou um revólver, começou a correr atrás do camarada também. De repente, houve-se um tiro, e de repente o sujeito entra dentro de um restaurante, ela entra atrás, está manda o sujeito se deitar. Quer dizer, durante isso, você sabe que hoje em dia tudo é filmado gravado, pelo... né? Claro, e foram feitos, está podendo roda pelo mundo todo hoje, deve ter visto por aí. Eu vi as imagens e eu vi estas imagens e também fiquei com a sensação que há, independentemente desta fratura que o senhor fala, fiquei com a sensação também que havia uma certa tensão nas primeiras horas das eleições de hoje. Ou é uma impressão errada minha? Não, eu tenho a impressão que, dada a complexidade da coisa toda, né? O tamanho do Brasil, a diversidade cultural, tudo isso, eu acho que até, pelo menos, segundo as notícias que chegam, transcorreu bastante bem. Houve no início, sim, mais uma tentativa de perturbar, não é? Porque nós sabemos que desde o início a partir do próprio presidente Bolsonaro, nós tivemos uma campanha enorme contra as próprias urnas eletrônicas. Ora, Marco, você sabe que eu representei o Brasil em alguns países. Eu tive sempre orgulho muito grande do meu país. E uma das coisas que eu falava sempre, desde que, já no Marrocos, quando eu era embaixador no Marrocos, por exemplo, já havia a urna eletrônica. E eu falava disso com grande orgulho, e continuo falando hoje. É uma das coisas mais extraordinárias que esse país já criou até hoje. E, no entanto, o presidente da República, que foi eleito várias e várias vezes para o Congresso Nacional, deputado federal, e depois foi eleito, podendo agora, em 2018, combatendo as urnas, mas de maneira permanente. Isto leva-me a perguntar-lhe se os resultados eleitorais serão aceitos tanto pela candidatura de Lula da Silva como pela candidatura de Bolsonaro. Se bem que, no caso de Bolsonaro, houve alguns sinais que, digamos assim, poderia haver algum problema. No caso de Lula da Silva, não tem o menor problema. Lula está acostumado com podendo disputar a eleição e perder também. Lula foi derrotado 2 vezes por Fernando Henrique Cardoso, não é? Na primeira volta, inclusive, sem problema nenhum. No caso do Bolsonaro, sim, houve sempre dúvida que ele colocou. Não, eu aceitarei passar o governo desde que se prove, não é, que houve limpeza na apuração, etc. Coisas assim do gênero, não é? Ninguém toca nessas urnas. Não, essas urnas não podem ser... Quer dizer, a campanha que foi feita foi enorme com relação às urnas. E o Tribunal Superior Eleitoral teve a sabedoria, teve a tranquilidade para negociar tudo isso, mostrar, chamar, inclusive as Forças Armadas que estiveram lá. O Bolsonaro exigia que as Forças Armadas estivessem para poder verificar o andamento das urnas, como é que era, como é que não era. Não é? Enfim, tudo foi feito para simplesmente confirmar, né, que se trata da coisa mais honesta e mais justa que se pode imaginar dentro de uma eleição. E outra coisa, você sabe perfeitamente que, não só no Brasil, mas em tantos países, um dos problemas sérios das eleições é na apuração. Quer dizer, não é na votação só, é na apuração, porque às vezes você passa dias e dias, nos Estados Unidos, dias, para poder ter um resultado final. No Brasil, tem 1h24 que foram fechadas as urnas. 1h24. Daqui a mais 1 hora, talvez, nós teremos o resultado final já da apuração para presidente da República. Muito bem, Sr. Embaixador, uma última questão. Que Brasil vamos ter depois do apuramento dos resultados de hoje, como o próximo presidente?
Olhando tanto para que a candidatura de Bolsonaro pode ganhar ou que a candidatura do Lula pode ganhar. Com o Lula vamos ter um Brasil voltado à esquerda, mais focado nos problemas sociais, tentar recuperar a economia brasileira. E no caso do Bolsonaro, vamos ter um endurecimento das suas políticas que ele se sentirá, logicamente, legitimado pelas urnas, não é? Pelas urnas, inclusive, dos que elegeram os deputados federais, vai ter maioria na Câmara agora, dos deputados, e no Senado. Quer dizer, então, o perigo fica dobrado nesse caso, né? Eu tenho certeza que o país com o Lula deixará de ser um país pária, como está sendo hoje, né? No Conselho das Nações. A coisa vai melhorar, seguramente, mas vai ser muito difícil essa melhora também para ser alcançada. Porque sabemos todos que a situação é grave, é difícil. Partidos centristas como o PSDB, por exemplo, Partido Social Democracia no Brasil, acabou praticamente. É o partido do Fernando Henrique Cardoso, é o partido que responsável, não é, na gestão dele pela maior transformação que houve no Brasil nos últimos, sei lá quantos, 30 anos, foi o Plano Real, que salvou a economia brasileira até hoje, praticamente. Quer dizer, esse partido está acabado. Acabou agora, praticamente, né? Então, nós temos uma carência enorme de partidos no Brasil. Nós temos 31 siglas. Mas, como dizia um cientista social, hoje, por exemplo, nos jornais, o Bolívar Namunier, ele diz muito bem o seguinte: nós temos 31 siglas, mas não temos partidos. Nem sequer o PT chega a ser um partido que está podendo como deveria ser, no sentido de um partido estruturado. Porque, na verdade, você tem o Lula, você tem o PT. O Lula carrega o PT. Então, você tem o lulismo de um lado, que esse é mais forte, e você tem o PT, que é um país mais ligado a uma esquerda mais forte, mais tradicional, e o Lula já abriu o jogo, já prometeu, já afirmou que pretende governar o Brasil não apenas com o PT, mas com os outros partidos. São 10 partidos que estão com o Lula hoje. Com os outros partidos. Né? Inclusive a Simone Tebet, que foi candidata pelo centro, pelo partido de centro, à presidente da República, e que foi uma grande surpresa para todo mundo, uma mulher seguramente uma futura candidata e futura presidente do Brasil, possivelmente, em 2026. Esta pessoa, por exemplo, esta mulher, ela mostra que seguramente, espera-se que ela seja verdadeiramente, por exemplo, uma ministra do Lula, ministra de Educação, que é o meu palpite, porque é o que mais nós precisamos fazer para transformar esse país. Eu volto a repetir, eu falei no primeiro turno, é uma educação, é formação de quadros, é verdadeiramente fazer uma revolução nessa área educacional nossa. Muito bem.